Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja plena em vossos corações. Que o Eterno abençoe você e sua família, neste que é o 12º dia de exposição do 5º livro de Salmos. E hoje estaremos meditando nos Salmos de 145 a 147. Mas antes de iniciarmos, vamos orar. Eterno e maravilhoso Deus, obrigado por mais esse dia que nos deste, pela vida, pela saúde, paz, graça e misericórdia. Senhor, graças te dou pelo privilégio de poder entrar em tua presença. Peço que nos abençoe em mais essa exposição, que a tua palavra fale aos corações dos irmãos, como tem falado ao meu. Fortalece a fé de teus filhos através da tua palavra, e que eles possam ser como os salmistas, que apesar de passarem por momentos difíceis, como nós passamos, eles clamavam a ti com a certeza, tanto de serem ouvidos, como de serem atendidos por ti. E tudo isso por conta do teu imenso histórico de vezes que tu interferiste, tanto na história de Israel como nação, como na história da vida dos teus servos. Mas que também haja em nós gratidão. Gratidão essa que se manifesta através do louvor e da adoração, mas também se manifesta através da piedade, da santidade de vida, da renúncia, do serviço cristão realizado com excelência. Pai, é isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. O Salmo 145 é o último salmo davídico do livro e o único denominado Louvor de Davi. Trata-se de um salmo em acróstico, ou seja, cada versículo inicia com uma das 22 letras do alfabeto hebraico em sequência. No salmo, Deus é visto pelo rei de Israel como seu próprio rei e rei do universo. Suas qualidades são vistas na condução do seu reino, seja em uma esfera maior que engloba toda a humanidade, seja em uma esfera menor e mais próxima que abrange seus servos amados. Ao comandar tudo o que existe, Deus exibe, conforme é proclamado no Salmo, pelo menos 5 qualidades pelas quais ele deve ser louvado. A primeira qualidade de Deus na administração real é seu poder. Versos de 1 a 6. O salmo inicia com a decisão de Davi de oferecer louvores ao Senhor. O alvo da exaltação, repetido nos 2 primeiros versos, é bem claro. Versos 1 e 2. O teu nome para todo sempre. O final do salmo traz uma variação da mesma ideia. O verso 21. Teu santo nome para todo sempre. A expressão para todo sempre, ou literalmente para sempre e sempre, tem a dupla função de apontar para a duração do louvor a Deus e também para o merecimento dele ser adorado. Isso se deve ao fato de que, como diz o verso 3, o Senhor é grandioso e muito digno de louvor, e a sua grandeza é inquestionável. Grandioso é um conceito que requer uma explicação, e essa normalmente é ligada ao seu poder de criar e de comandar tudo que criou. Aqui não é diferente. O verso 6 diz: eles falarão do poder dos teus feitos temíveis, e eu anunciarei as tuas grandezas. Tais feitos seriam contados de geração em geração, e seriam objeto de meditação e louvor ao Deus majestoso. A segunda qualidade é a bondade de Deus, versos de 7 a 10. Diferente de muitos reis terrenos que reinaram com crueldade e tirania, Deus reina com bondade e justiça.
Por isso, Davi afirma no verso 8: o Senhor é benigno e compassivo, paciente e de grande misericórdia. Entretanto, esse salmo traz uma declaração um pouco mais ampla ao dizer no verso 9: o Senhor é bom para todos e os seus atos compassivos estão sobre todas as suas criaturas. O autor parece se referir ao que chamamos de graça comum, que consiste em Deus sustentar a vida e ser paciente com todos, justos e injustos. Isso não quer dizer que Deus salvará todos indiscriminadamente, crentes e incrédulos, mas que ambos têm as mesmas condições para poderem subsistir, como a chuva, o ar, o sol e as estações do ano, além dos ímpios não serem imediatamente abatidos por seu pecado. Todos nesse texto é uma referência geral, como diz o verso 12, aos filhos do homem, o que inclui todos que o amam e também todos os ímpios. Assim, a bondade de Deus é dispensada a todos, apesar de ser mais sentida, reconhecida e agradecida por seus servos. A terceira qualidade é sua majestade, versos de 11 a parte A do verso 13. Nessas 3 linhas do Salmo surge a palavra teu reino, apontando para o caráter de Deus como um rei sobre a criação e especialmente sobre aqueles que o servem. 3 características desse reinado fornecem a qualidade de majestade ao governo divino. Em primeiro lugar, o verso 11 vai dizer, a glória do teu reino, ou, no verso 12, a glória da majestade do teu reino. Em segundo lugar, no verso 12, vai dizer o teu poder, suficiente para realizar os teus feitos poderosos. Por último, a durabilidade e permanência do reino, pelo que se diz no verso 13, parte A. O teu reino é um reino que dura por todas as eras, e o teu domínio se dá em todas as gerações, uma após a outra. A quarta qualidade é a fidelidade, da parte B do verso 13 até o verso 17. O salmista reconhece na parte B do verso 13 que o Senhor é fiel em todas as suas palavras e leal em todos os seus feitos. Suas palavras aqui apontam para as promessas de Deus. Significa que Deus age com veracidade e que suas palavras são duradouras e confiáveis. Por isso, as ações de Deus descritas nas Escrituras são de acordo com a revelação, de modo que ele se compadece e sustenta os desamparados, como diz o verso 14, e trata com bondade suas criaturas, como diz o verso 16. Assim, a fidelidade de Deus gera esperança e confiança nos homens que dependem dele, como servos que esperam o sustento das mãos dos seus senhores. Porém, se a fidelidade garante sua disposição benigna, garante também sua justiça para tratar e punir o mal. Na verdade, sua justiça age em paralelo com sua fidelidade, pelo que o salmista repete a mesma fórmula do verso 13 com uma única alteração no verso 17. O Senhor é justo em todas as suas palavras e leal em todos os seus feitos. A fidelidade de Deus às suas palavras garante seu procedimento bondoso e justo. A última qualidade divina exibida na administração real é seu amor, versos 18 a 21. Aqui não se diz que o Senhor ama os seus, entretanto, seu amor transborda de cada linha escrita pelo salmista. Davi conhecia pessoalmente os efeitos do amor de Deus dirigido a ele. O verso 18 diz, todos que o invocam, os quais são também descritos no verso 19 como seus tementes, e como no verso 20, todos que o amam. O afeto e a dependência dos servos de Deus são produzidos e encorajados pelo amor do próprio Senhor por eles,
o qual se mostra de 3 maneiras distintas e marcantes. A primeira delas é a presença divina em suas vidas, como diz o verso 18. A segunda é a resposta às orações ligadas às necessidades dos seus, no verso 19, que diz: Ele ouve o clamor deles. Nesse texto, ouvir o clamor é o mesmo que atender ao clamor. A última é a salvação, já que ele guarda os seus do juízo que abaterá os ímpios. O verso 20 diz: O Senhor guarda todos que o amam, porém ele exterminará todos os ímpios. A ideia aqui de guardar é ampla e pode ser aplicada tanto na experiência temporal de libertação, como a experiência futura de redenção. Por causa disso, o escritor encerra o salmo com uma fervorosa declaração de louvor no verso 21. O Salmo 146 faz uma comparação entre a realidade humana e o reinado soberano do Senhor Deus. Nesse salmo, o motivo do louvor é o caráter único do reinado divino, pelo que o texto serve para chamar os israelitas a confiarem no Senhor e não em alianças políticas entre os homens. Assim, o Salmo faz uma comparação entre os reis dos homens e o Rei dos céus, o divino soberano, a fim de promover dependência do povo ao Rei correto e levá-los a um louvor constante. Para esse fim, o salmista apresenta 4 verdades. A primeira verdade é que o reinado dos homens é limitado e passageiro, o efêmero. Nos versos de 1 a 4. O salmo inicia com um louvor efusivo a Deus. Exaltai ao Senhor, exalta ao Senhor, ó minha alma. Entretanto, não é apenas o louvor que chama a atenção do leitor, mas a própria decisão de louvar, como diz o verso 2. Eu exaltarei ao Senhor ao longo da minha vida, cantarei louvores para o meu Deus enquanto eu existir. As expressões ao longo da minha vida e enquanto eu existir apontam para o fato de que a razão para a adoração era perene e contínua. Porém, ela não é declarada logo na sequência, mas é contraposta pelo exemplo inverso, ou seja, a transitoriedade do poderio humano. Pois o verso 3 diz: Não confieis em príncipes ou em filhos do homem nos quais não há salvação. Essa salvação não tem caráter espiritual, mas sim nacional, político. O que o salmista quer dizer é que a garantia da paz do seu povo não viria de príncipes humanos, pois eles também eram mortais e sujeitos às vicissitudes da vida, perecendo como qualquer homem. O verso 4 diz: O espírito deles se aparta e eles retornam à terra. Nesse dia, os planos deles perecem. O texto, na verdade, diz sua terra, talvez tendo em mente a matéria-prima da qual o homem foi formado. Até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás, como diz Gênesis capítulo 13, verso 19. Assim, o louvor a Deus vem do fato dele ser exatamente o oposto dos homens mortais e limitados. Bom, a segunda verdade, então, é que o reinado de Deus é poderoso e fiel, versos 5 e 6. O versículo começa apontando o efeito de tais características. Ele diz assim: Felizes são aqueles que têm por protetor o Deus de Jacó, aqueles cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. O salmista também aponta a razão para que o servo dependente e esperançoso no Senhor seja feliz, explicando quem Deus é. Ele diz no verso 6, Deus é aquele que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que há neles, aquele que mantém a fidelidade para sempre. A primeira parte do versículo aponta para o poder ilimitado do Senhor demonstrado em sua criação.
Se Deus tivesse alguma limitação ou se seu poder encontrasse barreiras, certamente viveríamos uma realidade bem diferente, ou sequer nem existiríamos. Por todo o Antigo Testamento, a criação é uma evidência patente da onipotência divina. A parte final do versículo se refere à fidelidade de Deus, pela qual ele sempre cumpre aquilo que se comprometeu a fazer. Isso é a garantia de que seu poder não é empregado de forma arbitrária, mas na efetivação das suas promessas e alianças registradas nas Escrituras, garantindo tudo que os homens não podem garantir. A terceira verdade é que o reinado de Deus é bondoso e justo, versos de 7 a 9. Todo esse poder não é exercido de maneira impessoal, muito ao contrário. Deus se relaciona com as pessoas por meio dos seus atributos morais, fazendo bem aos necessitados e punindo a injustiça. Por isso, o salmista continua sua descrição de Deus dizendo no verso 7: Ele é quem faz justiça aos oprimidos e dá pão aos famintos. O Senhor é aquele que liberta os aprisionados. A ação bondosa de Deus não se vê apenas em esferas amplas, mas também no dia a dia dos seus servos. Pelo que o texto oferece novas nuances da graça do Senhor, como no verso 8, o Senhor é quem abre os olhos dos cegos, o Senhor é quem levanta os encurvados, o Senhor ama os justos. Esse cuidado de Deus pelos justos é anteposto, logo a seguir, ao seu tratamento com relação aos injustos. O que o salmista faz é encher o coração dos aflitos de esperança, enquanto enche o coração dos injustos de temor. O verso 9 vai dizer: O Senhor protege os forasteiros, sustenta o órfão e a viúva, mas entorta o caminho dos ímpios. A última verdade é que o reinado de Deus é duradouro e contínuo. Verso 10. Os versos 3 e 4 descrevem de modo dramático a transitoriedade, não apenas do governo humano, mas da própria vida dos seus líderes. Por isso, o Salmo não poderia terminar sem que o escritor afirmasse a durabilidade do reinado divino e a continuidade do seu controle sobre a história. O verso 10 diz: O Senhor reinará para sempre. O teu Deus, ó Sião, o fará de geração em geração. Desse modo, não é possível que Deus perca o controle dos acontecimentos, nem desista de comandar o destino dos homens, independente de seus servos não conhecerem os detalhes do seu plano eterno, e nem o tempo das suas ações e dos cumprimentos das promessas. Algo é sempre verdade. Deus reina por todas as gerações e o faz segundo o seu poder, fidelidade, bondade e justiça. Aqui está a razão não apenas da esperança dos seus servos, mas também do seu louvor, pelo que o Salmo termina com o mesmo convite com o qual foi iniciado: exaltai ao Senhor. O Salmo 147 trata de alguém cujo mérito é indiscutível. Na verdade, Deus é tão merecedor de receber louvores que o salmista faz por 3 vezes um chamado público à adoração, nos versos 1, 7 e 12, sempre apresentando a seguir as razões para que o povo de Israel se curvasse diante do Senhor eterno. O contexto do salmo é o fim do exílio e o retorno à terra da promessa, mas precisamente após a reconstrução de Jerusalém, possivelmente nos dias de Neemias. Poucas nações passaram pelo que atravessaram os israelitas e voltaram a se restabelecer como nação. Entretanto, o que parecia impossível era a realidade, e o salmista chama o povo a reconhecer a mão de Deus em sua história. Assim, 3 características divinas ficam em evidência no texto,
com a finalidade de direcionar ao Senhor toda a adoração que ele realmente merece. A primeira característica destacada pelo salmista como motivação ao louvor é o entendimento de Deus. Versos de 1 a 6. O salmo inicia com o seguinte chamado público: exaltai ao Senhor, pois é bom cantar louvores ao nosso Deus. A segunda parte do versículo aponta o merecimento divino de receber louvor dos seus servos, pois na parte B do verso 1 ele diz: pois o louvor é harmonioso e apropriado. Esses dois adjetivos demonstram que não há nada fora de lugar quando o Senhor recebe adoração. Ao contrário, a falta dela seria um exemplo perfeito de algo inapropriado e sem qualquer harmonia com a realidade. Para que um conceito tão sublime não fique sem sentido claro, o escritor liga o conceito ao fato explicando no verso 2: o Senhor reconstrói Jerusalém e reúne os exilados de Israel. Embora seja possível interpretar essa frase em sentido figurado e espiritual, como se fosse uma referência à purificação do povo, outras menções no Salmo, versos 6, 10, 13 e 14, apontam o sentido social e político da realidade pretendida pelo salmista. Assim, a restauração nacional era também a restauração completa para cada judeu trazido de volta à terra da promessa, e a esperança de ver cumpridas as alianças de Deus com seus servos. O verso 3 vai dizer: ele cura os de coração partido e ata suas feridas. E nenhuma ferida era maior para eles que o exílio e a vergonha de ver sua capital em ruínas. O que é interessante nessa seção é o fato de o salmista associar a ação restauradora de Deus ao seu entendimento, dizendo no verso 4: ele conta o número das estrelas e chama todas elas pelos seus nomes. Essa não é uma mudança de assunto, como se o escritor estivesse devaneando sobre vários temas. Ele está rendendo a sabedoria e onisciência de Deus à causa da poderosa restauração de Jerusalém e do restante do país. O verso 5 diz: nosso Senhor é grande e muito poderoso, seu entendimento é imensurável, ou seja, não se pode medir. Como resultado do entendimento do Senhor, os israelitas estavam sendo amparados e restabelecidos por ele. O verso 6 diz: o Senhor restaura os aflitos e derruba por terra os ímpios. Por isso, o Salmo nos recorda consideravelmente a mensagem da parte final de Isaías, principalmente a partir do capítulo 40, em que o profeta promete restauração a Israel com base no amor e na fidelidade do Senhor, ao passo que os ímpios seriam julgados e abatidos. A segunda característica é a capacidade de Deus, versos de 7 a 11. Um novo chamado público é feito no verso 7. Cantai ao Senhor com gratidão, cantai louvores ao nosso Deus, ao som da harpa. A motivação para se atender ao chamado é, dessa vez, o poder de Deus de fazer não apenas tudo o que quer, mas tudo de que suas criaturas necessitam ou precisam. Para exemplificar isso, o salmista primeiro aponta a capacidade que o Senhor tem de fornecer o que os vegetais necessitam. Como diz o verso 8, ele cobre os céus com nuvens, prepara a chuva para a terra e faz brotar a erva nos montes. Em segundo lugar, ele aponta a capacidade divina de suprir os animais. O verso 9 diz: ele dá alimento aos animais e aos filhotes de corvo, quando eles clamam. Assim, nem a chuva molha a terra por acaso, nem os animais se alimentam sem que o Todo-Poderoso os alimente.
O salmista chama os israelitas a agradecer a Deus pela libertação que tiveram das mãos de um inimigo tão poderoso como a Babilônia. O verso 10 diz: não é na força do cavalo que ele se deleita, nem da perna do guerreiro que ele se agrada. O sentido disso é que o Senhor não se sente obrigado a favorecer os fortes ou se render ao poder que eles têm. Ao contrário, Deus tem poder suficiente para contrariar as expectativas humanas e favorecer quem Ele quiser, preferindo aqueles que lhe pertencem. Pois no verso 11 o salmista diz: o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam pelo seu amor leal. Mesmo que os inimigos fossem humanamente imbatíveis, o poder de Deus, guiado pelo amor que tem pelos seus e sua fidelidade às promessas que fez, garantiram a restauração da nação. A última característica é a bondade de Deus, versos de 12 a 20. Como tal bondade vinha sendo o motivo das bênçãos usufruídas pelo povo, um novo convite público é expedido no verso 12. Louva ao Senhor, ó Jerusalém, exalta o teu Deus, ó Sião. A motivação para que o convite seja atendido dessa vez é o benefício que o Senhor promoveu à cidade anteriormente destruída. O verso 13 diz: pois ele restaurou os ferrolhos dos teus portões e abençoou teus filhos no teu interior. Se dentro de Jerusalém a bondade de Deus era patente, também o era fora de seus muros. O verso 14 diz: ele promove paz em tuas fronteiras e te farta com os melhores grãos. Tanto a paz como a fartura eram fruto da ordem do Senhor e não da sorte deles. Para exemplificar essa ação, o salmista utiliza outro suprimento fundamental dado por Deus, a água. Contudo, ele é meticuloso em descrever todo o processo da concessão da água pluvial de que necessitavam os israelitas e toda a humanidade. O Senhor produz neve e gelo nas mais altas montanhas, como diz o verso 16. Faz com que a mudança climática desfaça a dureza do gelo, como diz o verso 17, e derrete-o a fim de se tornar líquido e correr na forma de rios para suprir a necessidade das pessoas, como diz o verso 18. A julgar pelo fato de que Israel, em seus dias de juízo, antes do exílio, muitas vezes se viu diante de uma dura seca, o fato de terem água para beber era a prova do bondoso favor do Senhor. Porém, apesar do suprimento físico, a bondade de Deus também se demonstrava no suprimento espiritual. Pelo que o salmista diz no verso 19, ele anuncia sua palavra a Jacó e seus preceitos e decretos a Israel. O fato de ter eleito um povo para agir desse modo devia levar seus servos a louvá-lo. E assim, queridos, concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.